Olá, muito bom estarmos aqui novamente para esse encontro tão precioso. Esse é o Gávea Cast. Alexandre, Marcelo, muito bom estarmos juntos para continuar os nossos bate-papos aqui tão proveitosos, tão abençoadores para todos nós e para toda a igreja. Nosso tema de hoje, do nosso encontro, é oração e missão. A importância da oração como esse combustível. A oração é esse pavio, né, que contagia, essa estrutura pela qual a igreja se move no mundo. Não há plantação de igreja, não há igrejas locais, não há missionários que vão, não há campos missionários que se abrem, não há corações que se quebrantam diante ou sem a oração, né? Tenho lido um livro que tem me ajudado bastante, Nova York em disrupção, a década do evangelho, como Nova York era uma cidade profundamente pagã, ainda é, né, lógico, mas é uma cidade totalmente desconstruída, violenta, favelas e tudo mais, e a igreja se mobilizou em oração. A própria Redeemer, que é a igreja de Tim Keller, né, tinha milhares e milhares de pessoas em oração para começar um projeto, e hoje tem conexões de diversas denominações para que cada igreja plantada, porque assim, o projeto, por ano, 4.000 igrejas novas nascem em Nova York. Só que por ano, 3.700 fecham. Então o propósito é plantar 8.000 igrejas por ano para que a igreja consiga sobreviver, avançar e caminhar. Mas nada se faz sem a oração. Vocês também entendem que a oração é a base para que a igreja caminhe nesse mundo tão adverso, tão pesado que a gente enfrenta? Aí, Alexandre, o que você acha? O grande desafio da vida missionária é saber qual a vontade de Deus para aquele lugar. Maravilha. E nós temos missionários espalhados no mundo todo, quando pensamos em igreja evangélica, e eles estão experimentando os mais diversos desafios. Não tem como a igreja do Senhor Jesus Cristo pensar em avanço da missão sem entender o que passa pelo coração do Deus da missão. E a oração é o que vai nos ajudar a alinhar o trabalho do missionário, a igreja local que enviou o missionário, com o dono da missão. Para que, alinhando os compassos ou os passos, nós possamos avançar com mais eficácia. Eu tenho certeza que cada um dos nossos missionários, pensando em igreja local, da Gávea, eles têm a expectativa de estarem recebendo a cobertura espiritual em oração da igreja que o enviou. Então, é um desafio para nós, é um desafio para cada grupo de oração, é um desafio para cada membro da igreja se relacionar com o missionário, porque muitas vezes nós não fomos chamados para um trabalho específico de sermos plantadores de igrejas ou de sermos missionários em campos, povos não alcançados. Sim. Outros foram chamados, mas esses precisam de todo o suporte espiritual, lembrando que missões é um trabalho espiritual. Sim. E existe uma batalha sendo travada e nós precisamos estar juntos com os nossos irmãos que estão à frente desse campo, né? Segurando a corda. Quando pensamos em missões, pensamos no sustento físico, por isso que as igrejas precisam entender que os seus dízimos, suas ofertas precisam estar disponíveis para expansão do reino de Deus, mas também as nossas orações. É assim que nós seguramos a corda para que o missionário consiga fazer o trabalho dele lá na ponta. Então, se nós somos uma igreja, somos separados por Deus para levar o amor dele ao mundo, não tem como não nos envolvermos por meio da oração, clamando ao Senhor pela cidade, clamando ao Senhor pelos países não alcançados, clamando ao Senhor pelas plantações de igrejas que estão se espalhando aí por todo o país e por todo o mundo. Maravilha. Tem uma fala que é até clichê, né? Você faz missão indo, contribuindo e orando. Só que às vezes a gente esquece desse terceiro ponto, né? E não só esquece, Marcelo, como às vezes se torna até algo assim, já que eu não contribuo financeiramente, eu vou orar. E quem ora contribui. Pois é. Não é? Então, eu vejo como as três coisas são fundamentais, né? Alguém vai, é o missionário que foi chamado para isso. Mas eu vou junto em oração. Sim. Eu vou junto na contribuição.
Mas aí fica realmente, essa fica relegada a terceiro plano, e como se fosse assim, já que eu não posso nem contribuir assim como, né, talvez gostaria, mas pelo menos eu vou orar, mas como se fosse uma coisa de só menos importância. Na verdade, a missão começa na oração. Um texto que é muito paradigma em relação à missão e oração é Atos capítulo 13, lá em Antioquia. Diz assim o texto, Atos 13, a partir do versículo 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a primeira viagem missionária, o primeiro empreendimento, porque a igreja ela vai crescendo e vai se espalhando na base da perseguição, na base da pancada. Então, a igreja vai, perseguição em Jerusalém se espalha em Judéia e Samaria, mas aqui nós temos uma postura intencional da igreja que começa na oração. Não é que eles, irmãos, vamos pensar aqui num projeto missionário. Não, eles estão orando, a igreja está orando, aqui ele fala de uma liderança, e eles orando, buscando a Deus, o Espírito de Deus falou: separa Barnabé e Saulo para a obra a que chamei. Eles vão. E a igreja fica realmente tanto no envio, na preparação, né, e aqui é muito marcante esse texto. Jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a missão começa e permanece na oração. Esse é o critério bíblico, né, para esse movimento. Porque a oração, ela é meu contato com o meu Senhor da missão, né? Aquela fala linda de John Piper sobre o livro Alegre-se Todos os Povos, né? De que a oração é esse rádio amador que eu, no campo de batalha, mantenho contato com o meu capitão. Então, sem essa oração, eu estou fragilizado, eu estou exposto, eu estou sem comando e sem direção. Então, eu preciso ser conduzido. A oração me leva a essa sensibilidade, né? Tim Keller fala isso, que a oração não é um programa da igreja, né? E a missão também não são programas, né? Ele diz, a oração, ou a igreja primitiva não fazia missões apenas como um programa, mas como um transbordamento de uma vida vibrante com Deus. Então a oração é esse combustível, ela começa toda a ação missionária, até mesmo a contribuição, até mesmo quem vai, até mesmo quem fica em oração. Então essa rede poderosa, né? Uma vez perguntaram para Spurgeon, né, no tabernáculo, 12 mil pessoas nos cultos aos domingos, perguntaram qual é o segredo para essa igreja crescer tanto em Londres, numa região tão difícil para a pregação do evangelho. Ele diz, o segredo é a nossa reunião de oração da segunda-feira. E aí fala, quem vem? Quem vem nessa reunião de oração da segunda-feira para que a igreja cresça? E ele diz, todas as 12 mil pessoas do culto de domingo vêm orar na segunda-feira para que a igreja cresça. Essa é a igreja, movida em oração. E isso, nós precisamos disso, né, Reverendo Tiago? Com certeza. E eu estava, enquanto vocês falavam, pensando aqui, esse tripé que o Heavy Marcelo falou que acaba sendo um clichê. Indo, contribuindo e orando. Mas eu tenho observado, e acho que é um desafio para a Igreja da Gávea, que para ir você precisa ter pessoas se dispondo. E se você quer acabar com a missão, é só a igreja se tornar estéril em pessoas chamadas para ir. Porque se não tem quem vai, não tem nem a oração, nem a contribuição. Então, eu acho que a oração por missões, ela começa clamando a Deus para que levante pessoas na igreja para ir. Sim. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. Quem vai deixar tudo para trás e ir plantar uma igreja, falar de Jesus a um povo não alcançado, para que essa pessoa possa ser aquele que vai, para que os demais deem um suporte espiritual e também contribua financeiramente para aquele que é chamado para essa missão. Então, acho que o clamor ele começa pedindo a Deus para que levante pessoas, desperte pessoas dentro da igreja para que possam sair para falar do amor de Jesus. Lembrando que, por outro lado, como você bem colocou, todos os membros são missionários. Então, nós temos um papel, nós temos, assim como aquele que vai para uma terra distante, assim como aquele que se desloca de uma região
para outra para falar do amor de Jesus, os que ficam não ficam só para orar e contribuir com o que vai. Fica também para orar e investir nas missões que o próprio indivíduo tem que fazer. Perfeito. Então, cada membro é um missionário. Esse conceito ele é muito claro na Bíblia. Você não tem um grupo seleto que sai para fazer o trabalho e o outro fica confortavelmente só orando e contribuindo. Não. Os que ficam também ficam para impactar os lugares em que eles estão inseridos com o amor de Jesus. Acho que esse é o grande desafio. Isso, traduzindo tudo isso, é ser cristão, né? Ser cristão é isso, né? Aquela fala do pregador, que ele fez um desafio para quem quer ir para o campo missionário. Algumas pessoas levantaram as mãos, poucas. Quem quer contribuir com o trabalho missionário? Algumas mais. Quem quer orar? E ele falou, e agora eu quero fazer um apelo para aceitar Jesus para todos os outros. Porque sem isso, não tem fé, não tem vida com Deus. Eu tenho que estar envolvido de alguma maneira, não é isso? É verdade. É verdade. E pegando aqui a fala do Rev. Alexandre, Jesus, quando os discípulos estão ali felizes até com o resultado do trabalho, ele falou assim, orem para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Essa é a fala de Jesus. Então, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então, orem para que Deus mande mais trabalhadores. O Senhor da seara é o mais interessado nesse movimento. E ele vai mandar, ele vai chamar a gente, vai despertar corações. E esse coração aquecido da igreja, isso é importante, né? Porque a gente percebe hoje, né? Quem é vocacionado? Se a gente olhar para o corpo da igreja, há quanto tempo que a gente espera que Deus levante alguém, membro da nossa igreja, com o desejo, um jovem, uma pessoa que tenha, né, já está estudando, está se preparando, fez a faculdade e que tenha no coração um desejo de ir para o campo missionário. Né? Quanto tempo que a gente não vê essa movimentação, essa iniciativa? Então, acho que é um despertamento que nós precisamos, como igreja, para orar por isso. Ter o nosso coração aquecido. Com os que já estão lá, porque há muitas necessidades. Uma coisa que chama muita atenção nos relatos dos missionários, nas cartas dos missionários que nós recebemos, são os pedidos de oração pela saúde. Ora pela nossa saúde. E muitos missionários estão passando por lutas, por enfermidades. Então é um motivo forte de oração. Se a gente não sabe por que eu vou orar, qual vai ser o motivo da minha oração? Fica muito abstrato, né? A gente tem uma visão muito romântica da missão. A gente pensa assim, aquela coisa romântica do cara que vai, larga tudo aqui, vai para o campo missionário, como se fosse uma coisa romântica. Ele está lá e a gente sabe que as necessidades fundamentais de saúde, de sustento, fazem parte, né? Adaptação ao local, tudo isso faz parte dessa necessidade, desse motivo de oração. Paulo pede na carta aos Efésios, ele diz lá no final assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que se manifeste como devo fazer. Olha que oração. Ora por mim, irmão, para que me abra a porta à palavra, o Senhor me abra a porta no contexto que eles estão vivendo lá. Então, assim, é um movimento cristão. Ser cristão é ser missionário. Esse realmente a vida da igreja, não é um programa, não é só um projeto. E é importante, Rev. Paulo, mostrarmos os processos. E você que está acompanhando esse podcast, né, o GaviaCast, você que é membro da Igreja da Gávea, que recebe o seu boletim semanalmente, nós colocamos, e tem todo um caminho para isso, a junta missionária incentiva os missionários e plantadores a mandar os seus relatórios, eles enviam os seus relatórios, como o reverendo Marcelo colocou aqui, apresentando muitas questões pessoais que eles estão enfrentando no campo. A Camila, que é a responsável pela mídia da igreja, com a secretária, pega essa carta do missionário, coloca lá no boletim virtual. É só você, como membro da Gávea, clicar no Saiba Mais e você vai ter o relatório do missionário e poder se envolver espiritualmente com o trabalho dele. Então, olha só o quanto nós podemos, às vezes, incorrer no perigo de simplesmente ignorarmos todo esse caminho e todo esse processo de um missionário que parou, sentou, colocou ali as questões dele, uma igreja que se preocupou em fazer com que essa informação chegasse até você. Para quê? Para que você se envolva em oração, para que você se envolva com o tratamento de câncer, com o tratamento de acidente de carro, né? Nós temos missionários que estão sofrendo, missionários
ou plantadores que sofrem por causa das tempestades, das chuvas, e a casa, a igreja fica sem o telhado. Ou seja, nós temos demandas que precisam da sua intercessão, da sua oração, do seu clamor pelos nossos missionários, aqueles que nós sustentamos e nós oramos. E Paulo, como o reverendo Marcelo colocou, era alguém que estava sempre chamando a igreja para se envolver com ele em oração. Quando ele chama os presbíteros de Mileto, de Éfeso, para encontrar com ele em Mileto, ele diz, olha, irmãos, orem, porque coisas difíceis estão diante de mim no meu ministério e eu preciso do suporte espiritual de vocês. Oração. Então esse é um grande desafio, né, Paulo? É o suporte, é a estrutura, é o fundamento, é o alicerce pelo qual a igreja desenvolve a sua missão. Uma coisa muito bonita que eu vi na nossa igreja, uma reunião de oração das irmãs à tarde, e uma irmã passando um por um dos trabalhos missionários e conferindo. Vocês têm orado por esse irmão, olha as necessidades, porque além de todas as necessidades que nós colocamos, físicas e estruturais, tem uma necessidade de saúde mental, de ele estar bem onde está, de estar assistido, cuidado, e saber que tem uma comunidade junto com ele em oração. Isso é valioso, né? Teve só uma pontuação. Na pandemia, os adolescentes fizeram uma atividade orientados pelos conselheiros que eles deveriam entrar em contato com um missionário, saber quais as necessidades que aquele missionário estava tendo, orar com aquele missionário. E isso foi algo que incentivou muito, né, o envolvimento dos adolescentes com o trabalho missionário. Irmãos, nós podemos fazer isso. Podemos. Você tem e-mail, você tem contato, telefone, é só perguntar à nossa secretaria, você pode entrar diretamente em contato com os nossos missionários e só salvar o número dele no seu celular e mandar uma mensagem dizendo, eu queria orar com você. E você marca com ele uma hora e só ora por ele. Eu acho que isso vai aquecer os corações dos missionários. Muitos deles, às vezes, vão estar assim em momentos decisivos, não é? Difíceis, trazendo e buscando soluções ali para suas questões. A sua oração pode ser uma porta que Deus está colocando para ajudá-lo naquele momento. Maravilha. Eu tenho algumas questões para que a gente pense sobre elas, depois vocês discutam também em grupo e a gente ore. Tudo aqui é para que a gente ore de fato, né? Você está orando para algum missionário ou algum trabalho missionário? Tem alguém? Compartilhe isso, né? Compartilhe as necessidades e vamos juntos criar um movimento de oração por conta disso. E a dica que já ficou aqui, ore pelos missionários que a igreja contribui. Tantos, né? Não sabe por quem orar, procure a secretaria da igreja, conheça mais e se envolva em oração e Deus vai começar mover você também em direção a esse trabalho. Segunda coisa, com qual regularidade você ora também pela pregação do evangelho no seu bairro, no seu condomínio, na sua escola, universidade, trabalho e na sua cidade? Você tem orado por isso? E isso define o que é ser cristão. Orar para que o evangelho vá além de nós. Outra coisa, você pode começar orando para que Deus lhe dê ousadia na proclamação do evangelho no seu dia a dia. Eu não sei por onde começar, não sei como fazer, mas você pode começar orando. E esse é um grande começo. Começar orando quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei muito como fazer, mas eu começo orando e as coisas começam a acontecer, porque meu Deus é um Deus que ouve e que age em favor do seu povo. Não é isso? Vamos orar? Amém. Então vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos, ó Pai, primeiro que o Senhor avive a sua obra nesse tempo. Amém. Assim como o profeta Abacuque clamou, Senhor, aviva a tua obra no decorrer das gerações. Nós oramos, Pai, para esse tempo que nós vivemos e pedimos que o Senhor nos traga um avivamento missionário, um avivamento na palavra, um avivamento de oração, mas genuíno, Pai, uma verdade que brota daqueles que são cristãos de verdade, vivem essa vida de oração, de missão, Pai, como nós conversamos aqui, nós colocamos diante de Ti, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor promova, que o Senhor aqueça o nosso coração, Pai, incendeie o nosso coração. Com esse motivo, com essa razão, para orar por missões, por missionários, Senhor, pelos trabalhos ao redor do mundo, ó Deus. E pedimos também, Senhor, ao Senhor da Seara, que é o mais interessado nisso, que levante mais obreiros, mais trabalhadores para a sua seara. Pedimos, Senhor, que Tu despertes vocações, Senhor, desperte corações vocacionados. Chame, Senhor, aqueles que
tem essa aspiração, que o Senhor encoraje, que o Senhor levante, Pai, missionários, obreiros para a tua grande seara, para essa grande obra, Pai. Amém. E nós oramos agora também especificamente pelos nossos queridos, pelos nossos amados, que são missionários, que estão no campo, Pai, que são parceiros, são apoiados, Senhor, são vinculados à nossa igreja. Ó Deus, oramos para que o Senhor os visite, Pai, o Senhor os fortaleça, o Senhor cure, Senhor, as enfermidades, Pai, as lutas que eles têm passado, que o Senhor esteja com eles, Pai, ó Deus, e que eles sejam animados e fortalecidos no Senhor. Amém. Que eles tenham ousadia para pregar a Tua palavra, que eles tenham, ó Deus, a inteligência, ó Deus, a direção, a clareza, Pai, do chamado. Ó Deus, pedimos isso, Pai, que o Senhor visite a cada um agora, Pai, nos mais longínquos confins que eles estejam agora, Senhor, que eles sejam visitados, Pai, por Ti de uma maneira muito especial, sendo encorajados, animados, Senhor, fortalecidos em Ti. Oramos assim, Pai, que possamos viver realmente uma igreja missionária, uma igreja que compreende, que aplica e que vive a missão, indo, contribuindo e orando também, ó Deus, esse é o nosso pedido, a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.